Olá, bom dia. 29 de março de 2023, são 6h12 da manhã e vamos para a fala do dia. E o que seria? O que seria a fala do dia? Santo Deus. Eu começaria. Sim, a vida me pediria. A questão é você saber sentir. Sentir o que a vida lhe pedia. E naquele momento a vida me pedia o sentimento do dia a dia. E o que seria? O que seria o sentimento do dia a dia? Naquele momento o apóstolo me dizia, e que apóstolo seria? Aquele que reconheceria em plena luz do dia a noite que adviria. Esse sim, esse se apresentaria e me diria, sim, difícil. Difícil seria. Não era simples labutar, sim, com sentimento do dia a dia. Assim a luz nos conduziria, porque a luz saberia identificar o sentimento do dia a dia, aquele que eu sentiria. Talvez eu desejasse ser criancinha. Com o apóstolo eu me entenderia. E o apóstolo, o que ele seria? Adulto, eu diria, por todo o conhecimento que ele tinha, da dita sabedoria. E como a gente se comunicaria? Santo Deus, a minha mão eu estenderia. Na mão dele eu pegaria. Com toda certeza eu confiaria. E a palavra? E a palavra ele me diria. E que palavra seria? E eu escreveria. Sim, eu escreveria cada palavra que o apóstolo da sabedoria me diria. A questão é você saber buscar a linha do tempo. E onde é que eu iria encontrar? Pessoalmente, o tempo iria me falar em cada linha do meu pensar, porque o meu caderno eu iria usar. Assim o apóstolo não iria duvidar daquilo que com ele eu estive a acordar. Com toda certeza a palavra iria se encaixar da forma como ele estava a desejar. Em um lindo caderno, eu saberia. Eu saberia folhear, feito criancinha no lugar. E o que tanto o apóstolo queria falar? Uma questão de cunho bem peculiar. Tinha ele sabedoria o suficiente para identificar cada coisa que ele iria me dar. E porque o apóstolo cismou em contigo, quer dizer, contigo, coisa que ele mesmo diria, uma filha eu seria. Cismava ele que ele poderia ter sentimento do dia a dia. E que sentimento seria? Qual é o sentimento que eu carregaria? Eu não tinha como recusar. Não poderia eu do apóstolo duvidar. Não nas condições que ele estava a se apresentar. Sim, sendo eu mãe,
no lugar, com toda certeza esse sentimento eu saberia identificar. Os dois pratos da balança nós dois iríamos apresentar. Aí a linha do tempo iria pesar e até iria nos falar. É bom assim realizar. Cada prato no seu devido lugar, com o sentimento que lhe é peculiar, o familiar. Não existe outro sentimento que o dia a dia pode nos dar. Tudo o mais é blasfemar. Sim, desde o acordar ao deitar, todo o sentimento que o dia vai nos mostrar é de cunho muito particular. Mas, para isso se dar, é preciso colocar família no altar. E era isso que o apóstolo Paulo estava a realizar. Sabendo ele das dificuldades do seu próprio caminhar, trouxe ele o prato particular e colocou lá, me dando a oportunidade de poder enxergar tudo aquilo que ele foi capaz de realizar, mesmo sabendo que o sentimento familiar era algo tão difícil de lidar no dia a dia, de cunho particular. Tinha o apóstolo Paulo sabedoria o suficiente para separar. Sim, porque ele também trouxe um outro prato para na balança ele colocar. Todos os amigos que ao longo da caminhada o apóstolo Paulo esteve a amealhar. Olha que eu fiquei até com vontade de chorar. Santo, amizades que a gente jamais poderia cultivar. Assim, porque toda amizade de cunho particular que o apóstolo Paulo esteve a amealhar estava diretamente ligada ao sentimento familiar. O de pai. O dele, ou a maneira dele, o jeito dele, o próprio ele. Era assim que o apóstolo Paulo sabia se apresentar. Quando qualquer um ou cada um vinha lhe procurar, em primeiro lugar era o pai. Aquele homem que sabia tratar de cunho muito particular cada um que esteve a chegar. Mesmo aqueles que se declaravam inimigos no lugar. Não tinha como, de fato, a amizade do apóstolo Paulo não plantar. Não tinha como isso não se dar. A semente paternal, ele esteve a lançar antes mesmo da pessoa chegar. E de uma maneira tão fenomenal que a gente poderia se perguntar em que momento o apóstolo Paulo esteve a se dar uma chance de ser pai, da forma como ele costumava com a vida do outro lidar. E foi sobre isso que nós passamos a conversar, desde que ele resolveu, de fato, a ponte atravessar para sentar naquele lugar. Família. Nós não estivemos a tratar de outro assunto a não ser o assunto familiar. Isso virou rotineiro. Sim, porque desde aquele dia que ele resolveu a ponte pegar, ele deixou claro que esse sentimento ele queria me dar.
Bem verdade que eu sempre arredia, não era fácil. Não era fácil com o apóstolo estar tendo uma carga tão difícil nas costas para carregar. Mas o apóstolo sempre me disse, que eu nem deveria me preocupar, que ele saberia de fato separar toda aquela carga da menina que ele estava a enxergar. Naquele momento eu tive uma vontade enorme de chorar. O apóstolo tirava de mim a condição de pessoa que tinha uma carga para carregar e me colocava na condição de uma criança que necessitava, ao menos, de uma oportunidade de descansar. Engraçado é que o divino sempre esteve a me colocar nesse mesmo patamar. Mas sempre linkando a carga, a menina no lugar. O divino sempre me disse, por mais que a gente seja criança no lugar, por mais que a gente precise descansar, por mais que a gente sinta necessidade de se aliviar, olho deve o tempo todo enxergar aquilo que nos é peculiar. Isso o divino nunca deixou de me falar. Sendo assim, estando ali com o apóstolo Paulo a conversar, eu disse para ele que diante de tudo que aqui esteve a se passar, ainda que eu fosse uma criancinha no lugar, a carga eu jamais iria, mesmo por um só segundo, descuidar. A carga passou a ser osso que fazia parte do corpo que uma criança estava carregando. Naquele momento, o apóstolo Paulo pôde enxergar toda a dor que os infames estiveram a me dar. Porque o apóstolo Paulo, ele acreditava mesmo que havia uma linha que me tirava mesmo o fundo do olhar, que bastava de fato a carga eu separar para ser criança no lugar, que eu iria conseguir enxergar aqueles outros nessa mesma condição que ele estava, com o sentimento que a paternidade nos dava. Quando ele esteve de fato a separar com a sabedoria imensa que ele tem, e faz parte do seu caminhar, ele pôde enxergar cada ferida que a criança que ele estava a enxergar estava a carregar. E que a carga não podia ficar fora daquilo que a criança costumava representar no seu olhar. A carga era a própria criança no lugar. Tamanha a dor que a criança que ele queria enxergar estava a carregar. Eu era a própria ossada, o ossinho da desgraça. Eu pude de fato nesse momento com o apóstolo até abraçar, já que me dispus a atravessar a ponte
e ao lado dele ficar, dizendo para ele que jamais uma criança poderia separar a dor que estiveram a lidar. Que no fundo da consciência a dor iria parar. Ali a dor iria dispersar em cada parte do corpinho que a criança iria, enquanto adulto, formar. Que era impossível separar dor particular. Quando essa dor costuma o tempo todo se apresentar para adentrar pela mesma porta e atingir o mesmo lugar. É impossível desconsiderar tamanho sofrimento, o que os infames estiveram a me dar. Eu confesso que eu nem estive mesmo a gostar daquela situação tão particular. A de com o apóstolo Paulo conversar, dando para ele o meu entendimento de vida familiar. Porque dentro daquele universo todo tinha a família do lado de cá. Sim, a chave, eu era uma chave desgarrada, em que a penca não aceitava. Por nada. Era nada. E nada. Pela primeira vez o apóstolo Paulo pôde compreender a diferença do olhar dele do olhar de João Batista. Sim, porque João Batista compreendia o sentimento de familiar que o tempo todo costumava buscar nos mortos que o cemitério da Palmeiras estava a aguardar. João Batista compreendia a minha necessidade de buscar cada ente familiar para esse vínculo eu não largar. O apóstolo Paulo não tinha essa dimensão de que eu precisava de voltar para a penca que vovô costumava carregar para o tempo todo com a família estar. Para o meu sangue, eu preservar como linha de conduta nesse lugar. E a minha digital, eu assinar. Porque segundo o pensar do apóstolo Paulo, eu tinha sabedoria o suficiente para não precisar do sangue, nem do lugar. Ele me dizia, com tanto conhecimento, com toda sabedoria, você não precisa. Você não precisa se referenciar, nem no sangue que você está a carregar, nem no barro do lugar. Você pode outros meios usar para cada leitura você realizar. Eu disse para o apóstolo Paulo, isso jamais iria se dar. Ainda que a penca do lado de cá não queira essa chave, no lugar devo considerar os mortos que o cemitério da Palmeiras estará guardado. Eu jamais iria de fato desconsiderar o que vovô na minha vida esteve a representar. Só porque a filha dele não consegue me encaixar dentro do ambiente que ela
esteve a formar. Eu jamais deixaria aquele mestre de obra fora do altar, nem nenhum deles que faz parte do lar daquele mestre de obra. Por isso o apóstolo de cunho muito particular trouxe o prato familiar, me dizendo que eu poderia mesmo realizar cada leitura com a sabedoria que havia naquele lugar. Porque ele me dizia, olha, também tenho vínculo familiar, mas toda a minha leitura de vida que eu estive a realizar, eu baseei no estudo que a própria família me obrigou a realizar. De algum modo, o apóstolo estava a me falar que ele também não conseguiu separar. Tudo que ele representava era uma identidade que a família lhe dava. O homem era uma cátedra. Isso eu não negava. Mas eu não tinha vontade, nem desejei mesmo ser uma cabeça pensante para, de fato, ser do tipo arrogante. Sim, eu precisava mesmo usar a palavra. O apóstolo Paulo soube ser arrogante em muitos momentos. E ele sabia escutar, porque tinha sabedoria para a própria arrogância. A própria arrogância ele dominar. Depois de tudo aquilo que ele na porta do homem, ele esteve a tombar. Antes, a arrogância chegava em primeiro lugar. Depois, ele soube de fato colocar a arrogância para sentar e escutar o homem sábio, que ele queria de fato encontrar dentro do universo particular. Nunca passou sequer pela minha cabeça estudar o suficiente para ter algum tipo de doutorado. É bom eu deixar isso claro. Nunca. Estudei o suficiente para ter algum tipo de trato. Algum tipo de trato. Algo do tipo razoável. Posso até dizer que escolhi o caminho mais fácil? Não. Eu escolhi o caminho mais complicado. Sim. Fácil seria eu, de fato, passar para o outro lado. Sim. Ter conhecimento de direito de fato. Assinar o meu nome. Doutorado. Isso seria tão fácil. Mas o complicado é você, de fato, buscar o anonimato. Olha que complicado. Você ser um objeto largado. Um objeto largado. Um objeto desconsiderado.
Um objeto que não tem nenhum tipo de pensamento formado. Que caminho complicado esse. Mas, tendo eu um grande legado de amor, sim, a mim doado, por cada familiar enterrado. O que seria um curso de doutorado? No prato da balança, apresentado pelo apóstolo Paulo. O que seria um curso de doutorado? Eu rasgaria o curso de doutorado no primeiro contato com os espíritos elevados. Isso é fato. Eu nunca nem sequer usei, sim, o graduado. Eu nunca nem sequer usei o curso graduado. Imagine se eu tivesse um curso doutorado. Até o português eu uso mal falado. Sim. E digo que é de caso pensado. Ah, sim. O linguajar deve ser usado. Como uma carretilha ali. Sim. Ali uma carretilha passando no fardo. Você não vai se preocupar com o perfeito traçado. O divino sempre me disse. Deixe tudo de lado. Nenhum homem sábio precisou de viver preocupado. Por isso, eu posso carregar o meu fardo, às vezes leve, às vezes pesado. Sim, porque o fardo é familiarizado. Não dá para ser, de fato, desconsiderado. Deve ser medido e pesado de um modo exato. Assim, eu posso, de fato, ter um bom convívio com cada um no seu quadrado, inclusive com o apóstolo Paulo, aquele que fez questão, olha, de tamanha doação e trazendo a balança da sua razão. Me diga se eu não tenho de fato um coração para a razão. Olha só o que existe dentro dessa união. Por isso posso mesmo atravessar a razão e fazer a doação, tendo como base a ressuscitação. O divino sempre me disse, a gente pode mesmo buscar o ser vivo em qualquer lugar, inclusive no sepulcro, se assim a gente desejar. E a vida de Deus a gente carregar. Para isso se dá nenhuma sabedoria vai carregar. Somente o que o ser vivo esteve a lhe dar. Somente aquilo que o ser vivo esteve a me dar. O direito do meu nome assinar. Aqui e acolá. Bom dia e bom dia. E é um excelente dia para a gente, de fato, comemorar de cunho um tanto quanto particular. Obrigada.